Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal Estrada do Forex. E hoje galera, nós vamos falar exclusivamente sobre o Shao USD, beleza pessoal? Então fica até o final porque vocês vão ter aqui muito conteúdo e vocês vão aprender demais aqui com essa semana que passou, porque foi uma semana muito desafiadora para quem é trader, para quem aí está acompanhando o mercado no dia a dia, beleza pessoal? E para quem quiser aprender, se aprofundar, também vai poder aproveitar o conteúdo, porque aqui eu vou passar várias visões para vocês. E é por isso que eu vou aprofundar um pouco mais aqui a análise e a gente vai trabalhar hoje com o Shao USD e no decorrer da semana eu vou trabalhando lá no Instagram as outras paridades, beleza pessoal? Para quem estiver chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre análise gráfica pesada e também sobre investimentos, beleza pessoal? Porque a análise gráfica é o conhecimento gráfico que vai colocar dinheiro no bolso de vocês e depois vocês precisam saber o que vocês vão fazer com esse dinheiro, porque a gente precisa fazer a máquina girar, a gente precisa colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente, beleza pessoal? Então, para quem quiser acompanhar mais sobre isso, seja muito bem-vindo aqui no canal. Ativa o sininho de notificações para o YouTube notificar vocês toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Eu solto vídeo aqui nos domingos e quartas-feiras. Compartilha o conteúdo. Então, bora pro vídeo. Galera, eu já estou aqui no gráfico semanal do Shao USD, onde a gente tem aqui a nossa frequência principal no gráfico, onde a gente trabalha aqui sempre nas nossas análises. Então eu vou estar traçando aqui para vocês as linhas aqui nas regiões mais importantes do gráfico semanal, onde a gente vem trabalhando aqui há bastante tempo já. Então eu simplesmente lancei aqui as máximas da expansão principal. Eu vou medir a expansão e vou projetar aqui agora os 50%, beleza pessoal? Agora que eu já coloquei aqui os 50% dentro do canal, eu vou simplesmente projetar aqui os 50 dos 50, beleza pessoal? Então eu vou fracionar mais uma vez e a gente acaba de perceber que o gráfico na semana anterior chegou bem próximo aqui, ó, dos 50 dos 50, olha lá pessoal. Ele não chegou a tocar na região, foi uma semana bem complicada, porém ele trabalhou ali próximo dos 50 dos 50, beleza pessoal? Então vocês têm que ficar muito atentos aí nessas regiões aqui do semanal, porque é justamente essas regiões que vão trazer a análise macro para vocês. E vocês sabem muito bem que sem análise macro a gente fica perdido lá no gráfico menor. Então é extremamente importante que vocês sempre analisem o gráfico maior. Geralmente a gente utiliza o gráfico semanal para conseguir operar o M15. E a gente pode utilizar também o gráfico mensal para estar analisando aí e operando o H1, H4. Beleza pessoal? Vamos dar uma analisada aqui agora de uma maneira mais geral no gráfico, onde a gente tem aqui, pessoal, o Shao USD em uma tendência aí de alta aqui no gráfico semanal. Eu falei para vocês, pessoal, na análise da semana passada sobre essa possível queda, tá? Porque nós tivemos ali uma correção muito forte do gráfico, então a gente poderia apostar ali na queda, tá? E também nós teríamos ali, pessoal, um possível padrão, tá? Esse padrão, pessoal, eu venho falando para vocês aqui há bastante tempo já, tanto aqui no YouTube como também nas análises iniciais que eu fazia lá no Instagram, que é exatamente isso aqui, ó, a correção nos 50% da vela anterior. Galera, esse padrão ele é muito comum na análise gráfica e eu sempre olho para ele nas minhas análises, porque de fato, pessoal, ele acontece muitas vezes. Aqui, por exemplo, ele também ocorreu nas semanas anteriores, assim como também aqui, ó. Dessa vez aqui, pessoal, aqui embaixo, nós não tivemos a correção já na vela da sequência, mas nós tivemos aqui, ó, uma vela depois, o padrão dos 50%, tá, pessoal? Então, sempre que a gente tiver uma vela de força em uma semana completa, a gente pode aguardar aí, sim, o padrão dos 50%, tá, pessoal? Esse padrão é muito comum
ele ocorre quando a gente tem aí uma vela de força aqui, como essa daqui, por exemplo, ou então como essa daqui da semana anterior, tá, pessoal? Uma vez que a gente compreendeu esse padrão, ele rompeu aqui a máxima da expansão e buscou lá os 50% da vela anterior, a gente consegue perceber que o fechamento da semana, que esse é o ponto mais importante agora, da semana anterior, porque ela já passou. Então o que nos interessa agora, pessoal, é exatamente o fechamento aqui da vela anterior, tá, pessoal? A gente consegue perceber que ela deixou uma máxima lá em cima e a mínima aqui próximo do 50 do 50, tá, pessoal? E o fechamento dela ocorreu aqui praticamente nos 50% dessa expansão toda. Tá, pessoal, se a gente traçar aqui, ó, essa expansão do 50 do 50, a gente vai perceber ali que o fechamento da semana foi praticamente em cima da linha. Olha lá, pessoal. Então, é muito importante a gente entender isso. E além do mais, pessoal, nós tivemos aí também uma semana muito lateralizada, tá? Essa semana de lateralização ela foi extremamente desafiadora e para quem acompanha aqui o canal, inclusive eu tenho um vídeo, vou estar deixando aqui no card, falando sobre lateralização de mercado. A gente precisa entender que sem tendência, pessoal, é impossível operar no gráfico, tá? Principalmente aqui no mercado Forex, onde o que nos interessa são exatamente as grandes tendências. É nas tendências que a gente consegue lucrar e colocar grana no bolso. Então, se não tiver tendência, tiver lateralização ou consolidação, esse cenário não nos interessa e vale muito mais a pena a gente ficar de fora. Essa semana eu realizei poucas operações ali no início da semana, percebi que a lateralização ela ia continuar, ela ia permanecer e eu já fiquei de fora ali a partir da terça-feira, para vocês terem uma noção. Então não vale a pena se expor em um mercado complicado como esse. E um mercado complicado dentro do Forex é um mercado lateralizado. Agora que a gente compreendeu o fechamento da vela da semana passada, a gente começa a olhar para a abertura, pessoal, dessa semana, tá? A abertura é o mais importante agora nesse ponto, tá? No domingo é o ponto em que a gente vai estar atento e é por isso que eu vou trazer as marcações aqui para vocês, pessoal, porque no domingo é simplesmente o dia mais importante para iniciar a semana no mercado Forex. Então nós vamos ter, pessoal, a abertura exatamente aqui neste ponto, tá? Pode ser que a gente tenha ali algum gap no momento da abertura, justamente porque o mercado lateralizou bastante aí na semana passada, então é muito normal que a gente tenha um gap, tá? E provavelmente vai ser um gap pequeno, tá, pessoal? Lá no M1 a gente vai conseguir observar isso melhor e eu vou mostrar para vocês lá no Instagram. E para quem quiser se aprofundar cada vez mais na análise gráfica, pode me chamar lá no direct no Instagram mesmo, ou então acessa o link aqui na descrição desse vídeo para entrar em contato comigo lá no Telegram. É lá que eu lanço, pessoal, todos os detalhes para vocês conhecerem as minhas aulas particulares. É a jornada estrada do Forex, pessoal. Simplesmente eu compartilho a minha tela, abro a minha câmera e é como se eu estivesse sentado aí do lado de vocês. Eu passo todo o meu conhecimento analisando o gráfico em real time, beleza, pessoal? Então, para quem quiser aprender de verdade, cara a cara ali com o gráfico e comigo, é só clicar no link ou me chamar lá no Instagram, pessoal. Beleza? Tamo junto. E partindo desse princípio, pessoal, aqui na análise semanal, nós vamos acompanhar agora e prestar atenção na máxima da expansão aqui nessa resistência e também aqui, ó, nesse suporte, tá, pessoal? 18,49. Essas duas regiões elas vão dar início aí à nossa análise agora para essa semana, então prestem muita atenção nesse momento, pessoal, tá? Porque nós tivemos aqui uma semana anterior a essa que passou, uma semana de queda. Depois nós tivemos aqui, ó, o padrão dos 50% e o fechamento abaixo aqui, ó, desta resistência, pessoal. Então, nós estamos aí numa correção dessa tendência aqui de alta, tá? Essa tendência global aqui do semanal. Nós estamos num processo ali de correção, beleza, pessoal? Então, para essa semana, como nós já tivemos o padrão aí de rejeição ali daquela região da resistência,
a gente tem que ficar atento aí agora nas quedas para essa semana, ou então, pessoal, a gente pode ter a reversão, onde a gente vai prestar atenção aqui nessa resistência, porque o mercado pode sim voltar a subir, beleza, pessoal? Essa alta, pessoal, ela vai ocorrer em algum momento, a gente não sabe quando, porém, a gente só sabe que nós vamos estar preparados para ela, beleza, pessoal? E é isso que interessa. A gente precisa prestar atenção em todas as regiões do gráfico para conseguir ficar atento aí nos padrões de entrada lá no M15. E agora, pessoal, que nós entendemos aí essa questão da correção aqui numa tendência de alta, porque toda tendência, pessoal, ela sempre vai trabalhar com movimento de expansão e retração, beleza, pessoal? Expansão e retração. Então nós conseguimos perceber isso aqui, ó, expansão e retração de queda, expansão na alta e agora uma retração na queda. Então a gente pode ter aí, pessoal, um novo movimento aí também de expansão, tá? Então a tendência é de alta e a expansão é sempre a favor da tendência. Tranquilo, pessoal? E agora, com esse detalhe, como a gente entendeu que o gráfico teve o fechamento abaixo da resistência, ele está num processo de correção, semana lateralizada, a gente precisa prestar atenção nessas duas regiões aqui do gráfico, como eu já comentei com vocês. Essas duas regiões, que é o 18,78 e o 18,49. Beleza, pessoal? Agora a gente vai lá para o gráfico M15 para a gente conseguir entender as tendências e o fechamento da semana anterior e como que vai ser aí a próxima semana lá no gráfico menor. Já estou aqui no gráfico M15 então, pessoal, e aqui a gente consegue perceber aí o fechamento na sexta-feira bem complicado. Se a gente der um zoom out aqui, a gente consegue perceber que houve algumas oportunidades de queda, mas já não valia a pena mais se expor no final da semana, né, pessoal? Porque se não foi possível lucrar até quinta-feira, não vai ser na sexta que a gente vai conseguir reverter a situação. Então, mais vale ficar de fora, aguardar aí o fechamento da vela e iniciar um novo estudo no domingo, tá, pessoal? E agora eu vou tirar aqui um pouco e olha lá, a gente consegue perceber, pessoal, que a abertura da semana passada foi exatamente nesse ponto e o gráfico lateralizou aqui, ó, nessas regiões. Essas regiões, pessoal, elas foram aí bem complicadas e só na sexta-feira que ele foi perder ali o fundo e mesmo assim não teve força para dar continuidade aí numa tendência de queda. Então foram várias lateralizações dentro dessa lateralização macro, pessoal. E isso é muito complicado aqui, é um cenário extremamente desafiador para quem opera aí o gráfico. Com isso, pessoal, o que a gente precisa prestar atenção agora? O gráfico está sim abaixo daquela resistência, tá? E ele está acima do suporte aqui. Ele está praticamente nos 50% aqui desse canal, que é o 50 do 50 lá no semanal. E nós estamos, pessoal, ainda dentro de uma lateralização. Esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui no gráfico M15. Olha lá, pessoal. Isso aqui é uma lateralização. O gráfico está lateralizado aqui, ó, pessoal. E isso é extremamente arriscado. É claro que como uma nova semana está iniciando, o gráfico pode muito bem ter força para sair dessa lateralização e dar continuidade numa bela de uma tendência, tá? E nós vamos estar preparados para esse movimento, simplesmente porque nós vamos nos mapear agora aqui no gráfico M15. Aproximando um pouco mais o gráfico, pessoal, a gente começa a perceber aqui, ó, alguns topos e fundos no gráfico M15 e com isso a gente começa a entender aqui os pontos de retorno que podem ocorrer já no início da semana. Porque quando o gráfico está lateralizado dessa forma, esses pontos, pessoal, esses suportes e resistências que formaram aqui no gráfico, nessas regiões aqui onde ele não teve força para continuar e voltou, esses pontos, pessoal, eles se tornam extremamente fortes para os retornos contra a tendência que vocês estarão operando. Então, pessoal, vou trazer um exemplo aqui. É exatamente esse detalhe.
Se vocês entrarem comprados aqui, porque o mercado rompeu ali o canal de referência, ele simplesmente pode bater aqui nessa região e retornar, tá, pessoal? Ele pode retornar vindo buscar aqui, ó, esse último fundo, beleza? Então vocês têm que ficar atentos aí, ó, nessas duas regiões aqui do gráfico, tá, pessoal? E isso vale para qualquer paridade. Sempre que vocês se depararem com um cenário como esse, vocês precisam prestar muita atenção, tá, pessoal? Porque o mercado pode ficar trabalhando aqui, ó, dentro dessas regiões, indo e voltando o tempo todo, tá, pessoal? E como que a gente vai realizar as marcações aqui para conseguir compreender esse cenário? Vamos lá então para as marcações agora. Então agora, pessoal, aqui nas marcações do gráfico M15, a gente vai conseguir entender aí como que nós vamos nos posicionar para essa semana, tá, pessoal? Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, pessoal, vou pegar esse último topo aqui, né? Na verdade ele é o penúltimo topo. Eu já vou explicar para vocês o porquê que eu peguei este topo aqui. E eu vou pegar esse fundo aqui, pessoal, exatamente aqui embaixo, tá? Com isso, pessoal, a gente consegue aí traçar os nossos canais, tá? Eu simplesmente vou medir aqui toda essa expansão e vou projetar aqui no meio a minha linha, onde ela vai determinar agora o canal de referência aqui em cima e a minha zona neutra aqui embaixo, beleza, pessoal? E nesse detalhe aqui, galera, vocês vão perceber que o canal de referência, ele tá aqui em cima, porque a tendência atual já reverteu a tendência anterior, tá, pessoal? Porém, a gente tem que prestar atenção nesse último topo aqui, tá, pessoal? Esse topo aqui, ele vai determinar aí se o mercado vai ter força para dar continuidade na tendência de alta, tá, pessoal? Então, a primeira projeção de compra é no rompimento aqui desse canal, tá? Nessa resistência aqui, principalmente se ele perder essas máximas anteriores ali, tá, pessoal? Prestem atenção nesses detalhes, tá, galera? Então, olha lá, vou projetar para cima e aqui nós vamos ter aí o take de um nível, beleza, pessoal? Então, a compra, ela consegue aí ser bem executada com um take de um nível antes do mercado bater aqui nessa resistência lá do semanal, beleza, pessoal? Agora, se o mercado romper, galera, se ele retornar aqui, ó, e por algum motivo romper esse fundo anterior, nós vamos sim ter a projeção aí de uma venda, tá, pessoal? Essa venda, ela vai se dar exatamente com o take aqui, exatamente próximo aí do 18,49. E essa venda, pessoal, ela pode se tornar aí um pouco mais arriscada se o mercado não tiver força para romper esse último fundo aqui também, tá, galera? Esse fundo aqui vai determinar bastante aí a continuação da tendência de queda, se ela assim ocorrer, né, galera? Então, nesse take aqui de um nível, é interessante vocês colocarem aí a projeção do take acima dessa linha azul aqui, que é o 18,49, beleza, pessoal? Então, a gente precisa entender que é um cenário de lateralização ainda e que essas regiões aqui, elas vão determinar exatamente aí o início da semana, pessoal. Se o mercado vai conseguir sair dessa parte lateralizada e vai ganhar tendência aí já no início, ou então ele pode começar um pouco lateralizado ainda e ganhar tendência ali pela terça, pela quarta-feira, tá, pessoal? O importante é vocês estarem atentos aí no gráfico, prestarem atenção, executarem o estudo de vocês e acreditar no operacional de vocês, pessoal. Porque é exatamente quando vocês estiverem dando o melhor de vocês é que o resultado vai vir, tá? Não há outra forma a não ser vocês darem o melhor, entenderem o máximo que vocês conseguirem e estudem, que isso vai trazer muito resultado, pessoal. Não existe facilidade aqui nesse mercado, tá, galera? E essas duas regiões aqui, então, foram exatamente aquelas regiões que eu comentei lá no gráfico semanal, tá, pessoal? Então, essa foi a análise aqui do XAUSD. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha agregado aí valor para vocês, porque é exatamente o conhecimento que vai trazer a liberdade que vocês tanto buscam. Então estudem
e não desistam, pessoal, beleza? Agora vocês vão acompanhar as minhas operações lá pelo Instagram, onde eu vou trazer bastante conteúdo também aí nessa semana, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, valeu!